Capítulo 906 Enigma Moral. Sun Ni nunca tinha visto algumas palavras esmagarem o espírito de um homem tão completamente. Exceto talvez ele mesmo, quando Nepis falou seu nome verdadeiro e ordenou que ele a deixasse morta na costa esquecida. O soldado conseguiu permanecer de pé, mas ele parecia uma marionete com as cordas cortadas. Toda a luz foi extinta de seus olhos. Ele permaneceu imóvel por um tempo e depois se virou um pouco, lançando um olhar abandonado para a pequena frota maltratada atrás dele. Sun Ni poderia imaginar como ele se sentia. Depois de sobreviver à destruição cataclísmica da capital do cerco, essas pessoas resistiram a horrores incalculáveis para torná-la tão viva. O que os mantinha funcionando provavelmente era a esperança de que a salvação estivesse se aproximando cada vez mais. E agora, quando quase chegaram ao destino, essa esperança foi cruelmente esmagada. Ele suspirou. Isso aconteceu alguns dias atrás. As notícias não teriam chegado até você. Meu povo e eu somos os únicos que sobreviveram. O soldado olhou para baixo, em silêncio. Eventualmente, ele perguntou, se eu puder perguntar. Quais são seus planos agora, senhor? Sun Ni olhou para ele com uma expressão inexpressiva. Minhas ordens são para prosseguir para a capital de cerco de Erebus Fiel para se encontrar com outra coorte da primeira empresa irregular. De repente, uma faísca provisória apareceu nos olhos do soldado. Mestre sem sol, senhor. Você considerará. Sun Ni sabia o que ele ia dizer. Não era tão difícil de adivinhar. Ele queria rir. Na verdade, ele quase fez. Foi preciso muito autocontrole para permanecer exteriormente calmo. Uma risada amarga, familiar e desequilibrada ficou presa em algum lugar da garganta. Claro, Sun Ni sabia. O soldado perguntaria se os irregulares escoltariam o comboio civil em segurança. Por que ele não? Eles haviam perseverado na última semana sem nenhum despertar para proteger um punhado de transportes das criaturas pesadelos. E mesmo que a esperança de navegar em segurança a bordo do Ariadne tivesse desaparecido, havia um mestre de verdade parado na frente deles. E não apenas qualquer mestre, mas um dos mais mortais do primeiro exército, acompanhado por uma coorte de elites absolutas. Os irregulares eram a nata da colheita das forças humanas. Certamente, eles não deixariam civis indefesos para trás. Certamente. O problema era que, essa decisão não era fácil. O rinoceronte fortemente blindado e extremamente manobrável poderia potencialmente fazer a jornada de 1000 quilômetros até o Monte Erebus. Os transportes civis frágeis e danificados, no entanto. Sua capacidade de atravessar as montanhas era duvidosa. No mínimo, eles desacelerariam e limitariam o versátil APC, o que colocaria sua tripulação em perigo. Ao concordar em assumir o comando do comboio, Sun Ni não apenas tornaria sua tarefa várias vezes mais difícil, mas também aumentaria drasticamente a chance de seus próprios soldados morrerem. Era por isso que ele queria rir. Na última conversa de Sun Ni com Verne, o mestre robusto havia lhe dito que era impossível conseguir centenas de civis pelas montanhas vivos. Naquela época, Sun Ni havia respondido dizendo que as pessoas não sabiam que era impossível até que tentassem. E agora, ele tinha que deixar essas pessoas morrerem. Ou como as suas próprias palavras, e coloque seu dinheiro onde estava sua boca. Oh, esta é boa. Este é ótimo. Vejo você, destinado, vírgula. As palavras do soldado morreram em seus lábios enquanto ele observava o rosto imóvel de Sun Ni. Sun Ni permaneceu em silêncio. Então, o que ele deveria fazer? Ele deveria assumir a responsabilidade por centenas de refugiados, às custas de seus soldados e do professor Obel? Ou siga a lógica fria e faça o que tinha que ser feito, abandonando-os ao destino? Não, mas não havia necessidade de se esconder atrás das palavras. Não havia destino, neste caso, apenas morte. Qual foi a escolha certa? Um sorriso estranho apareceu em seu rosto. O que um homem de convicção faria? Um homem de convicção provavelmente teria ficado no 49 e morrido. Que complicado. Apesar de sua aspiração de encontrar a coisa ilusória chamada convicção e se fortalecer com ela, Sun Ni ainda não teve nenhum sucesso nesse sentido. Ele ainda não representava nada e estava tão desanimado quanto no início. Algumas pessoas podem ter uma bússola moral inabalável, mas ele não era um deles. Sun Ni agiu principalmente por um capricho e perseguiu seus próprios interesses estreitos. De fato, simplesmente ouvir alguém falar sobre moralidade sempre o encheu de suspeitas.
Portanto, ele não teve uma resposta direta ao que era a coisa certa a fazer nessa situação. Contudo, Sun-Ni pode não saber no que ele acreditava, se é que havia algo assim, mas ele sabia, o que desprezava muito bem. Apenas alguns dias atrás, ele estava sentado no telhado do rinoceronte, cheio de desprezo pelos bastardos que poderiam ter salvado inúmeras vidas na Antártica, mas decidiram não. Os malditos soberanos. Então, seguindo essa lógica, ele não faria o mesmo deixando os refugiados morrerem para servir sua conveniência pessoal. Que maneira estranha e pervertida de pensar sobre as coisas. Sun-Ni não tinha honestidade nem certeza sobre a validade dessa conclusão, ou se fazia algum sentido. Mas foi o melhor que ele conseguiu. Então, depois de um longo período de silêncio, ele disse: "Quanta comida e água limpa você tem?" O soldado não parecia entender sua pergunta. Ele olhou fixamente para Sun-Ni por alguns momentos e depois se animou um pouco. "Temos um grande excedente de comida e água, senhor. Isso é uma coisa que não nos falta. Também temos um filtro de água funcionando." Sun-Ni permaneceu em silêncio por um tempo e depois assentiu. "Bem. Então você nos seguirá até Erebusfield. Observe que estaremos nos movendo pelas montanhas. Não se preocupe. Minha coorte examinou extensivamente as redes rodoviárias nessa região do Centro Antártico. Nós guiaremos bem." O soldado respirou fundo e saudou. "Sim, senhor." Sun-Ni permaneceu por alguns momentos e perguntou: "Qual é o seu nome e posição?" O homem respondeu após uma breve pausa, inquieto com a gola do casaco: "É o sargento Jerry, senhor." Sun-Ni olhou para a caravana de veículos maltratados atrás dele e suspirou. "Aqui está minha ordem, sargento Jerry. De agora em diante, assumirei o comando desse comboio. Você fez bem em trazê-los aqui. Deixe o resto comigo." Capítulo 907 Carga de comando. Como esperado, os refugiados ficaram arrasados com a notícia de que sua salvação havia escapado de suas mãos no último momento. Muitos deles pareciam estar prestes a desistir, mas estranhamente, a terrível mudança não acabou sendo tão esmagadora para seu moral já em ruínas quanto Sun-Ni pensava que seria. A razão. Ele era a razão. Ou melhor, seu status e reputação. Embora ser encontrado por um mestre não fosse realmente comparável ao embarque em um navio de resgate, a Ascended era uma espécie de símbolo entre os seres humanos. Os santos eram misteriosos e distantes demais, por isso foram os mestres que habitavam no subconsciente humano como epítome da bravura. Conquista é poder. Sun-Ni não sabia sobre valor e conquista, mas a Ascended era de fato imensamente poderoso. E ele era mais poderoso que a maioria. Assim, quando os refugiados souberam que o mestre sem-sol da primeira companhia irregular havia assumido o comando do comboio, muitos deles ficaram entusiasmados, apesar de sua extrema exaustão. Ele tinha uma reputação assustadora, afinal. De fato, Sun-Ni sentiu que os soldados mundanos haviam se esforçado para embelezar suas realizações o máximo que podiam quando entregaram a notícia. Seu objetivo era transparente. Os soldados também queriam impedir que o moral dos civis chegasse ao fundo do desespero. Como resultado, os refugiados o consideravam uma espécie de herói intrépido, que era o flagelo das criaturas de pesadelos e um salvador sem medo dos homens. Quando olharam para ele, seus olhos estavam cheios de esperança e reverência. Sun-Ni ficou estranho com esses olhares. Tolos. Quão fácil você é enganar? Eles não ouviram a parte da história em que todo um assentamento em que ele estava estacionado foi completamente destruído? Mas não, eles não fizeram. As pessoas só queriam acreditar em algo que lhes desse consolo, não importa o quão longe da verdade sua crença possa estar. Era estranhamente fácil para eles ignorar qualquer coisa que conflitasse com essa crença. No final, fazer as pessoas mentirem para si mesmas era o melhor e mais eficaz tipo de decepção. Independentemente disso, Sun-Ni não iria dissipar sua impressão equivocada dele. Não apenas facilitou o controle dos refugiados, mas havia outras coisas a considerar. Ou seja, a praga que se espalha do feitiço. Agora que Sun-Ni sabia que um primeiro pesadelo também nasceu de uma pequena semente, ele não pôde deixar de sentir que só poderia ser plantado em solo fértil. Uma alma cheia de medo e desespero não seria mais fértil, enquanto uma iluminada pela esperança menos. Se ele pensava assim, não era surpresa que o feitiço do pesadelo tivesse descido durante o auge do Dark Times. Naquela época, o mundo inteiro estava se afogando em desespero. Talvez gerenciando o moral do comboio,
Ele seria capaz de reduzir o número de humanos mundanos sucumbindo aos pesadelos. Olhe para mim, pensando estrategicamente. Balançando a cabeça, Sun-Yi voltou ao rinoceronte e entrou. Lembrando-se do cadáver mutilado de um demônio despertado que descansava sob a neve a menos de 100 metros de distância, ele queria deixar o terminal da estrada costeira o mais rápido possível. Mas havia algumas coisas que ele tinha que fazer antes disso. Professor Obel, posso falar com você? O velho havia vivido o caos da primeira geração, então ele teria uma visão valiosa sobre a tarefa que Sun-Yi enfrentava, sem dúvida. E, de fato, falar com o professor lhe deu algumas boas ideias. No entanto, algo como a cadeia de pesadelos nunca havia acontecido na história do mundo antes, então não havia manual sobre como sobreviver. Ele teve que encontrar suas próprias soluções. 10 minutos depois, Sun-Yi reuniu sua coorte, assim como o professor Obel, Bet e o sargento Jerry na suíte de comando do rinoceronte. Ele não perdeu tempo e foi direto aos negócios. A situação está longe de ser perfeita, então será em breve. Nossa primeira tarefa é inspecionar os veículos do comboio e atendê-los conforme necessário, para garantir que eles possam atravessar as montanhas. No entanto, não podemos fazer isso aqui ao ar livre. Há um bunker militar abandonado não muito longe da nossa posição. Se tudo correr bem, chegaremos a ele dentro de um dia e acamparemos. Seu pensamento era bastante simples. Ele não podia ter os civis dormindo nos transportes apertados, já que as consequências de alguém se transformar em uma criatura de pesadelo dentro de uma seriam devastadoras. Então, idealmente, eles precisavam encontrar um acampamento bem protegido toda vez que precisassem descansar. O velho bunker, que estava vazio desde o Dark Times, estava escondido nas montanhas a uma distância suficiente do oceano. Era um lugar propício para realizar muitas tarefas prementes. Sun-Yi parou e olhou para seus subordinados com uma expressão sombria. Por enquanto, assumiremos uma formação padrão de marcha. Nossa tarefa imediata é chegar ao bunker sem sofrer perdas. Há dois tipos de ameaças das quais precisamos ter cuidado, as do além e as do interior. Não direi nada sobre o primeiro, pois eles significam que devemos entrar em batalha com o inimigo. Este último, no entanto, desejo soldados vigiando civis o tempo todo. Não deixe ninguém adormecer. Ele permaneceu por um momento e depois acrescentou, limpe um dos transportes completamente e mova todos os passageiros para os outros 4. Essa será a nossa enfermaria móvel. Se alguém adormecer, acorde-o. Se não acordarem, transfira os dormentes para a enfermaria e prepare-se para derrubá-los, caso alguém falhe no primeiro pesadelo. O sargento Jerry estremeceu, mas permaneceu em silêncio. Não foi fácil para soldados mundanos lutar contra o Nightmare Creatures, especialmente sem usar roupas de armadura exoesqueleto e dentro de um transporte em movimento, sem espaço para recuar e manobrar. Sun-Yi já havia pensado nisso, com antecedência. Havia 5 transportes civis e 4 veículos menores do exército os escoltando, então a matemática não era muito difícil. Ele olhou para seus soldados. Luster dirigirá o rinoceronte, enquanto cada um de vocês deve estar estacionado dentro de um dos transportes a partir de agora. Mantenha os refugiados seguros e observe o ambiente. Se o comboio é emboscado e o inimigo passa, por mim, é seu trabalho garantir que ninguém morra. Ou pelo menos o menor número possível deles. Bailey, você vigiará a enfermaria. Os outros dividem os transportes entre vocês. Sargento Jerry, as tripulações dos veículos militares serão responsáveis por si mesmos. O mesmo protocolo se aplica. O soldado assentiu. Sim, senhor. Depois disso, todos o encararam em silêncio. Sun-Yi levantou uma sobrancelha. O que você está esperando? Vai. Desejo sair da costa o mais rápido possível. Capítulo 908, Delegação. Depois de um curto passo, o comboio agredido começou a se mover mais uma vez. O rinoceronte estava dirigindo na frente, seguido pelos 5 transportes civis. 2 veículos militares os flanquearam e mais 2 protegeram a retaguarda. Não seria possível manter a formação mais alta nas montanhas, mas, por enquanto, as estradas eram largas o suficiente. Dando uma volta, eles se afastaram da costa, subindo lentamente cada vez mais alto nos arredores das montanhas. Observando a multidão de telas no conjunto de comando do rinoceronte, Sun-Yi se sentiu agradecido pelo fato de ter observado toda essa área com suas sombras há um mês, a caminho de Lu 49.
Ele conhecia, aproximadamente, as reviravoltas das estradas das montanhas, a forma das encostas e os desfiladeiros profundos, e que caminho seguir. Ele sabia onde estavam os pontos mais perigosos, onde uma emboscada em larga escala poderia estar esperando por eles e onde era possível acampar. Esse trecho das montanhas era como um labirinto e, com transportes civis seguindo o rinoceronte, sua mobilidade foi severamente reduzida. Havia tantos caminhos que o comboio poderia seguir. Felizmente, Sun-Yi se lembrava de todos. Claro, muitas coisas poderiam ter mudado em um mês. A devastadora batalha entre os Três Santos e um titã desconhecido havia destruído alguns picos de montanhas mais ao norte e causado um forte terremoto. Embora apenas um eco fraco desse conflito tenha atingido essa região, ainda era suficiente para potencialmente mudar a topografia. Haveria quedas de rochas que haviam bloqueado estradas anteriormente claras, enquanto algumas estradas simplesmente quebrariam e desabariam. Uma ou duas geleiras poderiam ter sido desfeitas, obliterando tudo em seu caminho. E, é claro, havia enxames de criaturas de pesadelos à espreita no escuro. Havia também neve. A nevasca parecia estar ficando mais fraca, mas já havia coberto o mundo com ela. Como resultado, o rinoceronte foi forçado a baixar seu carneiro em forma de cunha e abrir o caminho para o comboio. Assim, a orgulhosa máquina de guerra foi reduzida a desempenhar o papel de limpa-neve. O progresso foi tortuosamente lento. Sun-Yi teve que seguir em frente simultaneamente e pensar profundamente em como gerenciar o comboio. Ele queria considerar o maior número possível de problemas antes que eles realmente acontecessem, para evitá-los. Tinha sido fácil comandar uma pequena coorte, mas agora centenas de pessoas dependiam dele. A complexidade da tarefa e a quantidade de partes móveis que a compreendiam estavam lhe dando dor de cabeça. Sem mencionar o julgamento assustador de ousar guiar uma caravana de refugiados através de uma extensão apocalíptica e devastada pela guerra do continente que estava sendo lentamente devorada pela maré inevitável das trevas. Apóstrofo. Pelo menos não há torre gigante desta vez. Sun-Yi sorriu amargamente e virou a cabeça, olhando para Beth, que estava olhando para o feio da câmera externa com uma expressão desapegada. Sentindo o olhar dele, ela olhou para trás. O que? Sun-Yi a estudou, por alguns momentos. Beth, você tem experiência administrativa, certo? A jovem franziu a testa em confusão. Certo. Eu costumava fazer esse tipo de coisa em nome do professor. A administração de uma instalação de pesquisa exige muita papelada, você sabe. Ele assentiu. Boa. Então parabéns. Você está no comando dos refugiados agora. Beth piscou algumas vezes. O que? Espere. O que você quer dizer? Sun-Yi encolheu os ombros. Quero dizer que você é responsável pelo bem-estar deles. Comida, água, saúde, moral. Encontre pessoas responsáveis entre os civis e coordene-as para resolver quaisquer problemas que você possa resolver. Relate o resto para mim. Você será um filtro entre mim e os civis, entendeu? Ela fez uma careta. Sim, mas minha prioridade é o professor. Sun-Yi balançou a cabeça e acenou com a mão com desdém. Ele também é civil, não é? Agora que estamos escoltando um comboio de refugiados, é do seu próprio interesse garantir que tudo esteja funcionando sem problemas. Quanto mais seguro for o comboio, mais seguro será o velho também. De qualquer forma, preciso delegar essas coisas a alguém. Caso contrário, não poderei me concentrar no lado militar das coisas. Nossa segurança, incluindo a do professor, será comprometida. Você prefere confiar o lado civil das coisas a alguém que não se importa tanto com ele? Ela olhou para ele por alguns momentos e depois zombou. Bem, acho que serei a governanta, então. Você é o cão de guarda. Sun-Yi sorriu. Isso parece ótimo. Pelo que ouvi, todos os cães dormem o dia todo e recebem guloseimas. Quem não gostaria de viver assim? A jovem deu-lhe um olhar estranho e não respondeu. Acima de uma estrada montanhosa que se agarrava ao lado de um desfiladeiro, havia um penhasco alto, coberto de neve. Em uma borda profunda cortando seu rosto, velada pela escuridão, uma dúzia de formas monstruosas jaziam enquanto se escondiam no vento uivante. As criaturas do pesadelo estavam descansando, seus olhos vermelhos, olhando sem rumo para a nevasca. Então, algo mudou. Como se estivesse com um leve cheiro, as abominações se agitavam. As mandíbulas se abriram e seus músculos rolaram sob os couros dessecados. Um a um, eles se levantaram da neve e ouviram
À distância, um zumbido quase inaudível de motores e o farfalhar de rodas podiam ser ouvidos. Chamas frenéticas se acenderam aos olhos das criaturas vis. Rosnados roucos escaparam de suas mandíbulas. Usando seus membros poderosos, as criaturas do pesadelo se moveram em direção ao borda da borda, desejando afundar suas presas na carne humana. Antes que eles pudessem, no entanto, uma sombra se moveu repentinamente entre eles, e algo pousou no meio da mochila, enviando neve voando no ar. As abominações tiveram apenas um momento para ver o que era. Lá, entre eles, um cavaleiro gracioso de intrincada armadura de ônix estava, erguendo um belo jade-jean. Uma fração de segundo depois, a lâmina branca piscou. De volta ao rinoceronte, Sun-Ni fechou os olhos por um momento, ouvindo a voz do feitiço sussurrando em seus ouvidos. O comboio estava subindo mais alto nas montanhas. Eles se moveram devagar, mas ainda não haviam encontrado problemas sérios. Alguns minutos depois, ele recebeu repentinamente uma transmissão de rádio de um dos veículos flanqueadores. M. Stersun. SS, senhor. A voz do sargento Jerry apareceu, marcada por interferências. Sun-Ni manipulou alguns interruptores para melhorar a qualidade e perguntou: "O que é isso? Existe perigo?" O homem respondeu após uma breve pausa, com dúvida em sua voz. "Não. Sim. Eu não sei, senhor. É que à beira do penhasco à frente, há sangue fluindo por ela." Sua voz parecia nervosa. A resposta veio um segundo depois, assustando o soldado. "Não se importe. A situação está sob controle. Mantenha os olhos abertos e siga em frente." Jerry olhou para o rádio na mão e depois olhou para o soldado perto dele. Ele disse que a situação está sob controle. O outro soldado estremeceu. "Então eu acho que é." Eles se aproximaram, da beira do penhasco do que parecia estar vazando sangue e passaram por ele. Nada aconteceu. Mais algumas horas se passaram, cheias de eventos igualmente estranhos. No entanto, nenhuma abominação conseguiu se aproximar o suficiente do comboio para representar uma séria ameaça a ele. À noite, quando a nevasca ficou fina o suficiente para ver as estrelas no céu, elas finalmente chegaram ao seu destino. À frente, escondida entre falésias altas, estava a entrada do velho bunker abandonado. Essa seria a base deles pelos próximos dias. Capítulo 909 – Ninho Subterrâneo. Durante o Dark Times, a humanidade chegou à beira da destruição. Uma série de desastres naturais cataclísmicos o deixou de joelhos, causando várias ondas de migrações em massa, cada uma delas acompanhada de pragas e fome. Anteriormente, terras aráveis haviam se transformado em terrenos baldios, e muitos recursos que antes eram a força vital da civilização estavam subitamente secando. Não havia comida suficiente para todos, espaço habitável suficiente para todos e fonte de energia insuficiente para todos. Então, os humanos haviam feito o que sabiam melhor. Eles se voltaram para a guerra. As marcas deixadas por aquelas guerras devastadoras ainda assombravam o planeta. Do ar poluído aos abandonados de máquinas militares quebradas, eles cobriam a Terra como cicatrizes causadas por uma infecção mortal. O velho bunker que a Sun-Ni estava enfrentando agora era uma daquelas cicatrizes. Ele não sabia nem que exército havia construído e com que finalidade, nem o que havia acontecido com essas pessoas e por que o bunker agora estava abandonado. Ele também não se importava. Sempre havia histórias sobre armas aterrorizantes do dia do juízo final escondidas nesses lugares, esperando para serem desencadeadas por um explorador despreocupado, mas a maioria delas eram apenas isso, histórias. Na realidade, lugares como esses geralmente estavam vazios por uma simples razão: todos haviam morrido ou saído, aqueles que sobreviveram não tinham necessidade nem capacidade de retornar. Além disso, o bunker já havia sido lacrado há muito tempo. Suas enormes portas de explosão estavam abertas, cobertas de neve. Sun-Ni estava muito mais preocupado com o presente do que com o passado. Qualquer coisa poderia ter entrado durante a cadeia de pesadelos. Se uma tribo de criaturas de pesadelos tivesse feito um ninho nas estreitas passagens subterrâneas, cercar o bunker não seria fácil. De fato, era uma tarefa tão difícil quanto uma unidade militar poderia conseguir. Mas ele não pôde voltar atrás. Os transportes civis estavam lotando a estrada da montanha atrás dele, sem mais para onde ir. Os veículos precisavam de manutenção e reparo, e as pessoas lá dentro precisavam descansar.
Era sua obrigação sustentá-los. Olhando sombriamente para a entrada escura, Sun-Yi se virou e se dirigiu à sua coorte. Prepare-se. Nós 7 entraremos no bunker em 15 minutos. O sargento Jerry, que estava por perto, hesitou por alguns momentos. Senhor. E se houver criaturas de pesadelos lá dentro? Geralmente, a tarefa de limpar um ninho subterrâneo seria confiada apenas a uma força muito maior e melhor preparada. Sun-Yi olhou para o soldado silenciosamente e depois deu de ombros. Existem. E daí? Suas sombras já estavam rastejando pelo bunker escuro, observando suas muitas câmaras e passagens. Havia de fato abominações escondidas no subsolo. Muitas delas. Eles transformaram o complexo abandonado em seu covil há algum tempo, e sua natureza tornaria qualquer ataque potencial difícil de realizar, e sangrento. Para uma força militar regular. Sun-Yi e seu povo, no entanto, eram elites. Ele estava confiante em sua capacidade de limpar o bunker sem sofrer perdas. Eles não tinham outra escolha, de qualquer maneira. A maior parte de sua confiança, no entanto, veio de si mesmo. Com o passar dos minutos, Sun-Yi usou seu comunicador para projetar uma imagem na neve e começou a preenchê-la lentamente, enquanto os irregulares observavam atentamente. Passagem após passagem, sala após sala. Logo, um mapa detalhado do bunker foi projetado na frente deles. Então, Sun-Yi marcou todas as criaturas de pesadelos e sua posição no mapa. Por fim, ele esboçou uma figura áspera de uma monstruosidade semelhante a uma cobra e desenhou vários pontos vermelhos em seu corpo. Esses foram os pontos fracos que ele observou com a ajuda de Kim. O sargento Jerry olhou para a projeção, pasmo. Não prestando atenção a ele, Sun-Yi se dirigiu aos irregulares. Há 94 criaturas de pesadelos dentro do bunker, além de várias centenas de ovos. O plano é simples. Vamos entrar e limpar todos eles, nível após nível. Os 2 primeiros níveis têm apenas abominações despertadas, e o coração do ninho parece estar situado no quarto, com vários caídos protegendo-o. Não há muito espaço para se mover, então lembre-se das paredes. Deixe o rifle para trás. De qualquer forma, não será útil no subsolo. Ele passou o restante dos 15 minutos analisando os pontos importantes e explicando que tipo de inimigo eles enfrentariam. Então, sem alarde, a coorte brandiu suas armas e entrou no bunker, desaparecendo na escuridão sem uma única memória radiante iluminando seu caminho. Escondido nas sombras, Saint e Nightmare permaneceram do lado de fora para guardar o comboio. Um ninho subterrâneo sempre foi um alvo terrível. A falta de luz, a natureza imprevisível do terreno, as reviravoltas de passagens estreitas que poderiam levar a uma emboscada a qualquer segundo, o espaço limitado que dificultava a movimentação e a luta. Era um pesadelo para uma coorte de Awakened, especialmente se as abominações tivessem os números e a vantagem do terreno em casa do lado deles. Não era muito difícil para os irregulares, porque eles sabiam onde estavam os inimigos, qual era a configuração da terra e já haviam desenvolvido um plano ideal de ataque. Mesmo que algo inesperado acontecesse, as sombras de Sun-Yi estavam de olho em tudo, então a coorte saberia sobre qualquer ataque em potencial com antecedência. Movendo-se rapidamente de sala em sala, de corredor em corredor, eles metodicamente massacraram as criaturas do pesadelo. Apesar de estar dentro de um covil de animais, parecia que as abominações haviam se encontrado dentro de uma fortaleza inimiga. Os despertados pareciam conhecer melhor a estrutura do bunker do que seus habitantes atuais, bem como separar, flanquear e encaixar os monstros. Não houve movimentos evitáveis, nem palavras ditas. Os irregulares eram rápidos, eficientes e mortais. Bailey parecia especialmente nascer para esse tipo de ataque, já que ele podia passar livremente pelas paredes e atacar de qualquer ângulo. Sua espada fez pouco trabalho com as cobras monstruosas, atingindo precisamente as seções vulneráveis que o aspecto de Kim havia apontado. Sun-Yi estava no controle total da situação. Suas sombras se espalharam por todo o complexo subterrâneo, informando dos movimentos do inimigo. Sempre que havia a possibilidade de perigo aparecer, sua lança atacou, obliterando a ameaça. Sempre que houve uma mudança, ele ajustou o plano rapidamente e informou seus soldados. Eles passaram pelo primeiro nível como a foice do ceifador, cortando todos os seres vivos, depois fizeram o mesmo no segundo. Então o terceiro. No final,
Nem mesmo as abominações caídas poderiam fazer qualquer coisa. O último ataque raivoso das criaturas do pesadelo foi completamente desmantelado por uma armadilha de essência criada por Samara. Quem sobreviveu à explosão foi eliminado pelos combatentes corpo a corpo. Assim, o ninho mortal de abominações poderosas foi destruído. Assim que a última das criaturas perdeu a vida, as sombras surgiram através do complexo subterrâneo, arrastando os cadáveres para longe para escondê-los da vista. Cerca de uma hora depois que a coorte entrou no bunker, Sun-Ni emergiu da escuridão e respirou ar frio. Então, ele olhou para os soldados esperando do lado de fora e disse calmamente: "Traga os transportes para dentro." Os soldados olharam para ele por alguns segundos em silêncio, depois se viraram e caminharam em direção aos veículos sem dizer nada. O que havia para dizer? Capítulo 910 Mestre em Cartografia. O velho bunker abandonado não era exatamente o melhor lugar para algumas centenas de refugiados, exaustos, descansarem, e isso foi antes de Sun-Ni e sua coorte terem manchado sangue de monstro por todo o lugar. Estava escuro, frio de forma alguma adequado para as pessoas viverem. E, no entanto, não havia outra escolha. Eles precisavam de um abrigo temporário para se preparar para a jornada à frente, e não havia nada melhor do que essa instalação abandonada por dezenas de quilômetros ao redor. No final, os transportes civis e os veículos militares entraram no grande hangar atrás das portas de explosão, e os refugiados desembarcaram, lançando olhares assustados no interior escuro do bunker. O resto era simples e exigia muito trabalho. 6 quartos comparativamente limpos foram designados como áreas de estar, cada uma recebendo cerca de 70 moradores. As luminárias foram instaladas os elementos do aquecedor foram retirados dos veículos e colocados nos cantos para afugentar o frio. Despertados foram designados para os alojamentos para manter as pessoas seguras. Havia tanto o que fazer que Sun-Ni estava momentaneamente perdido. As pessoas precisavam de cobertores, comida, assistência médica e centenas de outras coisas nas quais ele não havia parado para pensar. Felizmente, ele não precisou resolver todos esses problemas sozinho. O sargento Geri já tinha experiência suficiente para cuidar dos refugiados, e Betty parecia ter assumido sua responsabilidade como representante civil com zelo. Depois de cerca de uma hora de resolver as coisas, Sun-Ni ficou sozinho. De manhã, haveria muito o que fazer, mas por enquanto as pessoas só queriam descansar. Ninguém sabia quando eles teriam a chance de deixar os transportes novamente. O próprio Sun-Ni escolheu vigiar a enfermaria, mandando Billy para um posto menos estressante. Atualmente, havia 3 pessoas dentro, 2 refugiados e um jovem soldado. Todos os 3 dormiram enquanto suas almas vagavam no primeiro pesadelo. Suas respirações rasas e raras eram quase inaudíveis. Olhando para eles, ele convocou sua cadeira, sentou-se nela e se preparou para uma longa noite. Ao contrário do resto do comboio, Sun-Ni não descansaria tão cedo. Havia muito para ele fazer. Ele fechou os olhos. Acima do solo, a nevasca finalmente diminuiu e a tela escura das montanhas pôde ser vista mais uma vez. As luzes misteriosas da aurora dançavam no céu negro, fazendo parecer que estava em chamas com fogo fantasmagórico. Estrelas distantes queimavam friamente acima. Que visão! Ensolarado relaxaram enquanto suas sombras subiam 4 picos diferentes. Agora que a nevasca se foi, ele finalmente pôde observar os arredores. Ele poderia controlar suas sombras a partir de 13 quilômetros. É claro que esse número parecia pequeno em comparação com os 1000 quilômetros que o comboio teve que viajar para chegar à capital, de cerco de Erebusfield. Mas aqui nas montanhas, onde o terreno era áspero e desigual, isso era suficiente. Pode-se ver muito, se eles subirem alto o suficiente. Naturalmente, tentar estudar a paisagem a partir do cume de uma montanha alta teria sido difícil para a maioria das pessoas, considerando que todo o continente estava obscurecido pelo véu da escuridão impenetrável. A longa noite da Antártica ainda estava demorando e duraria vários meses. Mas Sun-Ni poderia perfurar aquele véu com facilidade. Para ele, essa escuridão era um aliado. Quando a primeira sombra chegou suficientemente alta, ele suspirou e abriu os olhos. Em seguida, ele ativou o comunicador e projetou o mapa da área a partir do armazenamento de memória. Tão desatualizado. Se Sun-Ni queria guiar o comboio pelas montanhas, ele tinha muito trabalho tedioso a fazer. Primeiro, ele lembrou a jornada para o Lu-49 e começou a marcar todas as estradas antigas que ele havia visto na época no mapa,
bem como sua condição e grau de degradação. Alguns foram danificados demais para o transporte civil continuar, outros foram comparativamente bons e outros poderiam ser usados, mas apenas se não houvesse outra opção. No processo, Sun Mi também marcou todos os pontos de interesse, acampamentos em potencial, possíveis pontos de emboscada, entradas para os túneis antigos que poderiam estar escondendo ameaças incalculáveis e assim por diante. O processo foi longo e chato, mas o resultado permitiria que ele planejasse uma boa rota. Depois de um tempo, sentindo-se cansado, Sun Mi olhou para o mapa e suspirou. Seu estado atual foi satisfatório, como ponto de partida. Então veio a parte mais difícil. Baseando-se nas 4 sombras que olham para o mundo de cima, ele começou a adicionar alterações ao mapa. Algumas estradas foram destruídas no mês passado, outras foram bloqueadas. Áreas inteiras foram enterradas sob gelo depois que várias geleiras rolaram dos picos das montanhas e, em todos os lugares, Nightmare Creatures rondou. Devido às suas credenciais como explorador acadêmico, Sun Mi não era novato em desenhar mapas, embora todos tivessem sido do Reino dos Sonhos no passado. Quanto mais ele preenchia o atual, mais sombria sua expressão se tornava. As coisas não estavam parecendo boas. Havia poucos caminhos que o comboio poderia seguir, e nenhum deles era particularmente fácil ou seguro. O grande número de abominações que inundam a cordilheira era assustador. Embora Sun Mi não pudesse julgar seus números e poderes atos de longe, havia muitos. Eles eram como larvas fervilhando de carne morta. No entanto, ele marcou diligentemente os enxames maiores no mapa, bem como a direção em que pareciam estar indo e sua velocidade aproximada. Depois de horas de trabalho árduo, a projeção à sua frente parecia uma obra de arte psicodélica, com uma rede caótica de linhas e símbolos de cores diferentes cobrindo sua superfície. A cor mais proeminente, no entanto, era vermelha. Com um suspiro, Sun Mi recostou-se e permaneceu imóvel por um tempo. Que desastre! Teria sido muito mais fácil passar pelas hordas de Nightmare Creatures se ele tivesse que se preocupar com o Rhino. A APC poderia conquistar todos os tipos de terreno e era tão durável quanto eles vieram. Os veículos do comboio, no entanto. Sun Mi sentiu como se tivesse entrado em batalha com as mãos amarradas nas costas. Maldito seja tudo! Enquanto Sun Mi ponderava sobre o curso ideal de ação, havia um som de passos no corredor do lado de fora, e a porta da enfermaria se abriu lentamente. Atrás, o professor Obel estava de pé, segurando um prato de comida nas mãos. Sun Mi levantou uma sobrancelha, surpreso com a visita inesperada. Professor? O que te traz aqui? O velho sorriu. Ah, não se importe comigo, mestre sem sol. Acabei de notar que você não recebeu sua parte da comida que os soldados haviam cozinhado para nós, então pensei em lhe trazer um pouco. Sun Mi hesitou por alguns momentos. Que velho atencioso, algo lhe disse que o professor não tinha acabado de vir aqui para lhe dar comida. Considerando quanto tempo se passou, o velho deveria estar dormindo. Também era estranho vê-lo sem Bet, que sempre o seguia como uma sombra. A questão era, o que o professor Obel queria?